Boa noite a todos e a todas que nos acompanham para a terceira Tomorrow Talk, hoje dedicada à inteligência artificial. As Tomorrow Talks, que arrancaram este mês, surgem como rampa de lançamento para a Tomorrow Summit 2020, uma summit em formato exclusivamente digital, organizada pela Federação Académica do Porto, que pretende discutir os 10 desafios tecnológicos da década que agora começa, nomeadamente temas como a saúde digital, smart cities, mercado digital único e, claro está, a inteligência artificial, tema que nos traz aqui hoje. Para isso, vou então apresentar o nosso convidado, o professor Luís Paulo Reis, passando a apresentar o professor Luís Paulo Reis é licenciado, mestre e doutor em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Universidade do Porto, é professor associado do Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e diretor do IAC, Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência dos Computadores. É também, atualmente, presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial e sem mais demoras passo então aqui a mostrar o nosso orador, a quem agradeço desde já a presença aqui hoje e por ter aceitado o nosso convite. Passando então a falar um bocadinho da inteligência artificial, creio que hoje em dia poderemos definir a inteligência artificial, digo grosseiramente, como a capacidade das máquinas de pensarem como seres humanos, aprender, perceber e decidir quais os caminhos a seguir de forma racional e determinada e perante as situações que atravessam. Assim, também retomando um bocadinho aquilo que foi o início da Tomorrow Talk passada, o erro apresenta para a sociedade, para a humanidade, como sempre um motivo de frustração e que pode atrasar até mesmo o próprio desenvolvimento da sociedade. Professor, assim, começando pela primeira pergunta, pergunto-lhe se acredita que a inteligência artificial irá conseguir substituir o erro humano. É sempre complicado substituir o erro humano, isto é. Há casos em que, infelizmente, nós na inteligência artificial tentamos criar máquinas racionais, isto é, máquinas que tentam resolver o problema da melhor forma possível, encontrando a melhor solução possível de acordo com os dados que têm, de acordo com a informação que têm. E isso nem sempre é possível, muitas vezes, porque nós não conseguimos encontrar a solução do problema se não tivermos informação suficiente. Uma coisa que acontece é que o erro humano. O erro humano é uma coisa muito complicada, é difícil de discutir, mas o que acontece muitas vezes é que a decisão humana pode ser uma muito boa decisão, mas a decisão da máquina pode ser muito melhor. Aliás, há muitos casos recentes em que se mostra que os métodos de decisão humanos e a forma como os humanos resolvem problemas não são perfeitos, muito longe disso. E uma máquina, resolvendo os mesmos problemas de uma maneira diferente, consegue muito melhores soluções. Um exemplo disso, por exemplo, é o AlphaGo e a maneira como o AlphaGo conseguiu jogar o jogo do Go. Pensava-se que o jogo do Go era um jogo que as máquinas nunca conseguiriam jogar, porque era muito complicado. Os algoritmos normais de inteligência artificial, o Minimax, com cortes de alfabeto, etc., não resolvia o jogo, porque o jogo tinha um fator de ramificação brutal, tinha um tabuleiro de 20 por 20, 400 jogadas possíveis em cada instante, e aquilo era impossível. Mas, na realidade, uma máquina conseguiu inventar uma nova maneira de jogar o jogo. Ou seja, não resolveu, seguindo a sua questão, o erro humano, isto é, mas resolveu o erro humano no sentido de que criou uma nova forma de resolver o problema melhor do que os humanos tinham criado. E é isso muito que vamos ter na inteligência artificial, isto é, não vamos muitas vezes resolver propriamente o erro humano em problemas que é impossível de resolver, mas se calhar em outros problemas em que a máquina consegue resolver melhor do que os humanos, vamos ter novas formas de o resolver melhores e que vamos ter muito menos erro. Claro. Aliás, o próprio erro humano, sendo eliminado, para ser um próprio entrave ao desenvolvimento da humanidade, uma vez que o erro também faz parte do processo de desenvolvimento de uma sociedade. Nós somos perfeitos e que as nossas decisões são perfeitas, vai contra isso. Isto é, nós temos que pensar que
há muitas formas de resolver os problemas e muitas vezes nós não temos a capacidade de explorar, e aí a aprendizagem computacional, o machine learning, né, tem essa capacidade, nós não temos a capacidade de explorar os bilhões, trilhões, bilhões de formas que temos para encontrar uma solução para um problema. Mas as máquinas podem fazer isso é muito bom. Claro. Muito bem. Não será só o erro que será afetado, naturalmente. A inteligência artificial terá um impacto muito maior do que aquilo que possamos pensar. E assim, perguntava-lhe também, será que a sociedade está preparada para ver a inteligência artificial como uma facilitadora, digamos, da inovação, continuando a mudar a nossa vida, os empregos, mesmo a forma como se fazem negócios, as rotinas sociais e políticas, ou seja, o impacto geral, digamos assim, o impacto macro da inteligência artificial na sociedade. Estamos prontos, não estamos? O que é que se antevê? Estamos prontos, quer dizer, estas pessoas percebem que em grande parte dos nossos, inclusive dos nossos aparelhos, dos nossos eletrodomésticos, o nosso telemóvel, a nossa televisão, a nossa casa, os nossos transportes públicos, o nosso ambiente, todo ele está recheado de inteligência artificial, não é? Portanto, ou seja, nós percebemos bem que, quer dizer, o nosso computador está recheado de inteligência artificial. Nós escrevemos um texto, é completado, é analisado, é verificado se tem erros, se não tem. Ou seja, a inteligência artificial está presente nas nossas vidas. Agora, eu acho que, sobretudo, as pessoas que já têm contacto com a tecnologia estão prontas para isto. Obviamente, as pessoas que não têm contacto com a tecnologia não estão prontas para a tecnologia, muito menos para uma tecnologia tão avançada como a inteligência artificial. Mas eu acho que, em geral, estamos todos prontos para isso. Certo. Para a inteligência artificial será no futuro. Na experiência também do professor, acredita que a inteligência artificial como ferramenta já se desenvolveu e está num desenvolvimento estável, ou acredita que ainda poderá desenvolver-se ainda ter mais aplicações que neste momento não conseguimos imaginar? Ou seja, se o grande desenvolvimento da inteligência artificial já chegou ou se ainda está a acontecer? Eu tenho a certeza absoluta que o grande desenvolvimento da inteligência artificial ainda está para acontecer, mas isto vamos ver nos próximos anos. A inteligência artificial tem tido muito sucesso em várias áreas nos últimos tempos. Há áreas em que isso é claro, sei lá, por exemplo, no processamento de linguagem natural. Nós vemos aqui há uns anos quase que era impossível traduzir texto. Hoje em dia usamos um Google Translator e conseguimos traduzir texto e o texto sai perfeito numa outra linguagem qualquer. Trazemos texto de português para persa ou de japonês para português perfeitamente sem problema nenhum. Inclusivamente conseguimos falar, o computador percebe o que nós estamos a dizer e traduzir para outra linguagem quase em tempo real ou em tempo real. Coisas que nós pensávamos impossíveis. Na área da resolução de problemas, os jogos são um exemplo. Novamente, o exemplo do Go e de outros jogos. Neste momento, as máquinas, quer dizer, conseguem aprender a jogar um jogo sem sequer conhecerem o jogo. Em 10 minutos, aprendem a jogar um jogo qualquer, desde que expliquem as regras e ganham qualquer humano. Uma coisa que nós nunca pensaríamos que era possível, não é? Ou seja, portanto, evidentemente, os grandes desenvolvimentos da inteligência artificial ainda estão para acontecer. E estão para acontecer, sobretudo, acho eu, com a ligação com uma área muito interessante, em que eu trabalho particularmente, que é a área da robótica. Isto é, uma coisa é nós temos a inteligência artificial dentro do computador. O jogo está dentro do computador, o texto está dentro do computador. Outra coisa é termos a inteligência artificial ao nosso lado, em todas as máquinas, no nosso ambiente, né? Ou seja, nós temos robôs que falam connosco. Uma coisa é o computador falar connosco, outra coisa é ter um robô que se mexe e que está aqui ao nosso lado e que parece uma pessoa e que fala connosco. Ou seja, este desenvolvimento e a colocação da inteligência artificial em máquinas, em robôs, vai ser um desenvolvimento brutal nos próximos tempos. Ou seja, portanto, estamos ainda longe de ver o potencial da inteligência artificial. Tem-se desenvolvido imenso nos últimos anos, mas isto ainda vai ter muitos desenvolvimentos. Certo. Continuando também aqui nesta perspectiva, digamos assim, do impacto da inteligência artificial naquilo que é a dinâmica cotidiana do homem. Também outra questão que surge naturalmente é a questão do emprego, ou seja, há quem diga que
que os empregos que daqui a 50 anos muitos deles ainda não existem, mas a dúvida surge sempre: a inteligência artificial corre-se o risco de eliminar postos de trabalho, pessoas ficarem sem emprego, ou não acredita nisso? Acha que lá está, outras competências surgirão, outras necessidades? Sem dúvida nenhuma. Muitos empregos vão ser eliminados e muitos outros vão ser criados. Mas é como tudo, isto é. Aqui há muitos anos, quando houve uma revolução industrial, com jeitos de cavalos tinham postos de emprego e os burros e as vacas a puxarem arados, e depois o que é que aconteceu? Tínhamos tratores, vamos deixar de usar os tratores? Não vamos, né? E depois, ou seja, isto na realidade está uma evolução, o mundo vai evoluindo, portanto, obviamente que há empregos que se criam e outros que se perdem. Uma coisa com piada, por exemplo, é que muitos empregos em risco são empregos, por exemplo, sei lá, que nós pensávamos que eram empregos de grande valor acrescentado, tipo médicos. O médico típico que simplesmente olha para umas análises, analisa os valores, olha para o paciente, está em grande risco, ao contrário, por exemplo, do enfermeiro. Porque o enfermeiro é necessário e a máquina é muito difícil de conseguir fazer espetar umas agulhas, etc. É muito complicado. Enquanto o médico nem por isso. Isso é uma coisa com piada. E há muitos outros casos desse género, que é... Sim, mas isso até nos por outra questão, que é também a questão, por exemplo, no caso, o exemplo concreto do médico, há uma componente que se calhar continua a ser muitas vezes desvalorizada, que é a questão da relação médico-doente. Muitas vezes tem um impacto no prognóstico e do próprio doente. Será que as máquinas têm capacidade de estabelecer uma relação médico-doente como aos humanos? Também esta questão da emoção. Espero que melhor do que alguns médicos que eu conheço, eles me perdoem, mas alguns médicos realmente, quer dizer, a capacidade de estabelecer a relação com o paciente, e a determinada altura dizerem, desculpe, mas você tem 6 meses, há médicos que não têm capacidade para fazer isso, portanto, espero que as máquinas tenham mais que isso, mas a minha ideia nem era muito isso, há muitos empregos que vão desaparecer. Sei lá, camionista, condutor de comboio, ou motorista de comboio, piloto de avião. São empregos que, obviamente, as máquinas vão fazer muito melhor do que nós, não é? Mas isso vai abrir uma quantidade de empregos que é as pessoas que criam essas próprias máquinas. Uma coisa que eu achei muito piada, que há uns tempos, não sei se sabe qual é a maior empresa robótica europeia a larga distância. A KUKA Robotics, é uma empresa alemã. E então a KUKA é uma empresa muito grande, ok? E então, aqui há uns tempos eu fui lá visitar a empresa e aquilo eles têm 1 quilómetro de comprimento de uma linha de montagem de robôs. Portanto, eles são uma empresa mundial a nível de robôs para linhas de produção de automóveis e coisas assim. Há 2 empresas japonesas maiores que a KUKA. Mas uma coisa com piada é que os robôs, o que é que eles fazem? Fazem carros. Fazem 1 bilhão de outras máquinas, etc. Eles têm lá uma linha gigante de produção de robôs. Só que os robôs são feitos por quem? Não é por robôs, é por humanos. É uma coisa com piada. Ou seja, grande parte dos acabamentos dos robôs e o robô em si, dado que é uma máquina tão complicada, é feita pelos humanos. E é uma coisa com bastante piada. Portanto, ou seja, o próprio robô é uma máquina tão complicada de fazer que, no fim, é feito por humanos para garantir que o robô realmente é bem feito. Depois faz carros, aviões, isso não interessa nada, mas o robô é uma máquina complicada. Muito bem. O professor certamente concordará que um dos grandes pilares da inteligência artificial tem a ver com a questão dos dados, a análise de bons modelos de dados para classificar e processar, um acesso a uma grande quantidade desses mesmos dados. E acredita que os dados, ou melhor, considera que os dados são ouvir um bocado, matéria-prima. Ok, irei repetir então, não sei se já me ouve. E ele perguntar, professor, se considera que os dados poderão ser
considerados a matéria-prima, digamos assim, da inteligência artificial? Para uma parte da inteligência artificial, claramente. Isto é, nós temos muitas áreas de inteligência artificial. Por exemplo, neste momento, um dos principais paradigmas e uma das partes mais interessantes da inteligência artificial é a parte do machine learning, ou seja, a aprendizagem computacional. Durante muitos anos tentou-se ter uma inteligência artificial em que se tentavam criar máquinas que eram criadas para serem inteligentes, jogar jogos usando algoritmos complicados, etc. Mas, muito recentemente, a abordagem que tem sido seguida em grande parte das áreas da inteligência artificial é usar machine learning, aprendizagem computacional, para criar essas máquinas. Ou seja, na realidade, o que é que se está a fazer? É, a partir dos dados, conseguir usar esses dados para criar a máquina que é capaz de resolver o problema. Ou seja, isso tem sido umas abordagens mais recentes, tem tido muito bons resultados e tem substituído um bocado aquela abordagem tradicional. Isto é mesmo uma alteração da própria abordagem da engenharia informática em geral. O que tem bastante piada aqui é. A engenharia informática em si, nós, tipicamente, o que é que nós fazíamos? Tínhamos dados e tínhamos um programa. E dos dados e do programa nós conseguimos, com os dados e o programa, gerar um output, gerar um resultado. Agora, o que é que nós fazemos com o machine learning ou com a aprendizagem computacional? O que nós fazemos, basicamente, é que em vez de termos dados em um programa e gerar um output, o que nós temos, basicamente, é os dados e o output desejado e geramos um programa. Ou seja, o machine learning é isso, ou seja, nós temos os dados, ok? Não sabemos como chegar ao output, mas sabemos qual é o output desejado. E então, com os dados e com o resultado desejado, nós geramos o programa que é capaz de gerar esse output. E então, com os dados e com o output, nós geramos o programa. E depois esse próprio programa é que pega nos novos dados e gera um novo output. Só num paradigma completamente diferente, ou seja, substitui a necessidade de criar algoritmos, de saber métodos para resolver. Ou seja, nós, em vez de pegarmos numa imagem, andamos a ver na imagem, tem aqui uma zona que tem aqui, não sei o que, se calhar pode ser um tumor. Não queremos saber disso, na realidade. Nós usamos os dados, usamos o output desejado, geramos o programa e o programa depois faz aquilo. E é um paradigma muito interessante, ou seja, isso tem sido um bocado a ideia da inteligência artificial atual. Portanto, nós somos capazes de pegar nos dados, pegar no output desejado e gerar o programa que é capaz depois de analisar dados semelhantes e gerar um output semelhante. Isto é o chamado supervised learning, ou seja, a aprendizagem supervisionada, que gera resultados muito interessantes. Mas uma coisa que tem muita piada é que grande parte dos melhores resultados em inteligência artificial recentes têm sido obtidos por um outro paradigma de aprendizagem, que é a aprendizagem por reforço, ou reinforcement learning. Que é, um dos grandes problemas do supervised learning, ou da aprendizagem supervisionada, é que nós precisamos que alguém diga qual é o resultado certo. Ou seja, nós precisamos, com estes dados, esta imagem tem tumor ou não tem. Ou onde é que está o tumor, ou seja o que for. Okay? Então, precisamos de alguém que diga, e então estamos dependentes desse expert para fazer esta aprendizagem supervisionada, ou seja, precisamos de alguém que diga qual é o resultado correto. E aí estamos novamente dependentes do humano, ou seja, da capacidade do humano de analisar o problema, ou do humano, ou seja, do que for, e dizer qual é o resultado correto. Com a aprendizagem por reforço, não. A aprendizagem por reforço, o que tem gerado grandes sucessos recentes em inteligência artificial, e, por exemplo, foi usada novamente no AlphaGo, no AlphaZero e nos programas que, por exemplo, criaram novos agentes para jogar jogos, em vez de usar os algoritmos dos humanos, nós, na realidade, o que nós queremos é chegar à solução correta, seja ela qual for. Queremos jogar Go, o nosso objetivo é ganhar o jogo. Não vamos jogar Go como jogam os humanos. Vamos jogar Go de uma forma qualquer, no sentido de ganhar o jogo. E, portanto, e com isso conseguiram-se gerar novas soluções, por exemplo, para jogar o jogo do Go, que é um jogo complicadíssimo, e inventar uma nova maneira de jogar o Go, e na realidade isto permite as máquinas inventarem novas maneiras de resolver problemas, ou seja, resolver problemas de formas nunca resolvidas pelos humanos, não é? Mas que se consigam inventar melhores soluções do que quando feitas pelos humanos. Isto é um paradigma muito interessante e será muito, na minha opinião, o futuro da inteligência artificial nos próximos tempos. Certo, sem dúvida, sem dúvida. Mas
essa inteligência artificial tem os seus limites, ou não? Poderá estar sempre uma evolução constante. Não vejo limites, quer dizer, o limite é o infinito, quer dizer, isto qualquer coisa, como eu costumo dizer, a inteligência vai dizer infinito. Nós muitas vezes dizemos um termostato, está bem, o termostato a única coisa que faz é, se a temperatura passa abaixo de um determinado valor, liga o aquecedor e aquece. Certo. Se passa acima de um determinado valor, desliga, okay, e, entretanto a temperatura arrefece. Será que um termostato é inteligente? Não. Ou sim, quer dizer, sim, dentro de um determinado limite, quer dizer, imagine-se, colocam um humano a fazer isto, tem um interruptor e ele faz isto, okay, ele consegue fazer. Agora, se colocar um macaco a fazer isto, se calhar já não consegue fazer, né? Ou seja, a inteligência é uma escala linear, né? Ou seja, na realidade, um termostato precisa de uma inteligência mínima, né? E na realidade há tarefas que precisam de uma inteligência muito maior, ou seja, no limite, a minha opinião, normalmente é uma opinião muito discutível, se colocar aqui outros colegas meus vão discutir isto comigo, eu acho que a inteligência é infinita, é uma escala vai dizer infinito, portanto, como todas as coisas, neste momento temos uma inteligência artificial. Há aqui um conceito também engraçado, que é a inteligência artificial fraca e forte. Fraca no sentido que é uma inteligência artificial limitada a resolver um determinado problema, a jogar um jogo, sei lá, criar um caminho para ir do Porto a Lisboa, ou seja, criar um caminho, um Google Maps, criar um caminho de um ponto para o outro o melhor possível, etc. Resolve um problema simples. A inteligência artificial forte, que é uma inteligência artificial que é capaz de fazer qualquer tarefa que um humano é capaz de fazer, ou seja, basicamente ser capaz de fazer todo tipo de tarefas que um humano inteligente é capaz de fazer. Neste momento ainda não chegamos a inteligência artificial forte, estamos muito longe disso, vamos chegar nos próximos anos, mas estamos longe ainda disso. Mas a inteligência artificial fraca, em domínios específicos, a IA é incomparavelmente melhor do que os humanos. Ou seja, analisar um texto e ser capaz de fazer alguma coisa, traduzir um texto automaticamente, a jogar um jogo, seja ele qual for, etc. A inteligência artificial é clarissimamente melhor do que os humanos. Será que a inteligência artificial é capaz, depois de ser capaz de ser melhor do que um humano em todas as tarefas que ele é capaz de fazer? Provavelmente sim, no futuro, não é? Mas para já, no que diz respeito à inteligência artificial fraca, este tipo de inteligência artificial que é capaz de fazer uma tarefa específica, em grande parte das tarefas que a IA é capaz de fazer, é muito melhor do que os humanos a fazer a mesma tarefa. Certo. Então, e onde é que se desenha a linha, digamos assim? O que é onde é que se separa a inteligência artificial da humana? Onde é que se desenha esse limite? A inteligência artificial e a humana são coisas diferentes. Novamente, nós temos um cérebro constituído de neurónios, etc. Temos uma capacidade de processamento limitada. Nós não conseguimos expandir o nosso cérebro para ter 500 vezes mais neurónios, né? Sermos mais inteligentes, quer dizer, não, estamos limitados ao que somos, não é? Exatamente. A inteligência artificial não está limitada a isso, quer dizer, nós podemos criar um super cérebro com trilhões de neurónios e fazer isso. Mas, na realidade, a inteligência artificial é completamente diferente da inteligência humana. Usa formas diferentes de resolver os mesmos problemas. Há vários exemplos para isso. Quer dizer, o exemplo do Go, normalmente, é um exemplo interessante, que é durante séculos o Go foi resolvido de uma determinada maneira, os melhores jogadores humanos jogavam o jogo de uma maneira e depois a inteligência artificial, primeiro a ver como é que ia tentar jogar como os melhores jogadores humanos e conseguiu jogar como eles e ganhar os melhores jogadores humanos, mas depois de tentar inventar uma solução sozinha e inventou uma solução melhor. Há outros problemas engraçados, por exemplo, o processamento de linguagem natural é um problema muito engraçado, que é, durante muitos anos, nós tentámos colocar a inteligência artificial a resolver o processamento de linguagem natural como os humanos resolvem. Analisar as frases, perceber exatamente para cada frase o que é um sintagma nominal, sintagma verbal, etc. De compor a frase, analisar a sintaxe da frase, depois chegar à semântica, etc. Como os humanos fazem.
mais recentemente, o processamento de linguagem natural mudou completamente. Passámos a uma abordagem para a estatística com algoritmos que analisam textos enormes, grandes quantidades de texto, e que utilizam métodos completamente diferentes dos humanos para resolver os textos, mas que conseguem chegar às vezes a soluções muito melhores que nós. Isto é, nem precisa de ler o texto para determinar o significado do texto, enquanto nós precisamos ler o texto completamente. Ou seja, novamente, novos métodos para analisar o mesmo problema e chegar a uma solução melhor. Ou seja, em grande parte dos problemas, sobretudo problemas que exijam uma grande capacidade de processamento e uma grande análise de largos conjuntos de dados, a inteligência artificial está a conseguir chegar a soluções melhores que as que os humanos chegaram. Porquê? Exatamente por isso, porque nós não temos esses conjuntos de dados no nosso cérebro, não temos a capacidade de processamento para os analisar. Tão simples quanto isso, ou seja, os métodos de inteligência artificial, obviamente, têm de ser diferentes dos métodos dos humanos para resolver os problemas. Isso é óbvio, acho que é fácil de perceber. Claro. Certamente são várias as áreas que beneficiaram e continuam a beneficiar da inteligência artificial, mas identifica algumas que possam beneficiar mais do que as restantes. Há algumas particularidades que as possam beneficiar do que, por exemplo, a área da saúde ou da É logo a primeira que eu me lembro, a saúde. investigação. A saúde, eu sou diretor de um laboratório de inteligência artificial e ciência de computadores na Universidade do Porto. Era um laboratório que quase não tinha projetos na área da saúde. Neste momento temos para aí 80% dos projetos na área da saúde. Que é incrível. Porquê? Porque a inteligência artificial neste momento é decisiva na saúde. Porque durante muitos anos nós tivemos dependentes de algoritmos simplistas de análises básicas de médicos. Eu não quero dizer mal dos médicos, ok? Mas, na realidade, olhar para uma imagem, olhar para uns valores e dizer X ou Y é uma coisa trivial para uma máquina que tem acesso a 1 milhão dessas imagens ou 1 milhão dessas análises e ao valor, à análise correta. Ou seja, muitas vezes é um procedimento básico. Ou seja, pegar em valores e imagens e dizer que é X ou Y, o que se tem provado nos últimos tempos é que é básico para uma máquina. E vai-se provar muito mais, ou seja, obviamente há muitas funções médicas que não vão ser substituídas, mas há algumas, clarissimamente que vão, porque na realidade são coisas relativamente básicas. Outras são extremamente complexas e obviamente, quer dizer, sobretudo os médicos que não são médicos básicos, são cientistas e que investigam e que não vão ser certamente substituídos por máquinas de certeza absoluta. Agora, um médico básico que faz consulta familiar, etc., quer dizer, vai ser substituído em 3 tempos por máquinas com grande sucesso e com melhorias. Certo. Também pegando um bocadinho nesse exemplo. E há muitas áreas, que me estava a dizer, quer dizer, a quantidade de áreas em que isto vai ser útil. A inteligência artificial, por exemplo, o escalonamento, ou seja, criar horários, criar para transportes, etc., de acordo realmente com a sua utilização real. É uma coisa que às vezes é feita com procedimentos absolutamente manuais, enquanto com a utilização de técnicas adequadas de inteligência artificial nós podemos criar realmente horários para os comboios, transportes públicos, etc., que permitam que a oferta seja completamente adequada à procura. Há muitas áreas, na realidade. Só tem aplicações em todas as áreas. Pegando também nesse exemplo, há bocado estamos precisamente a falar sobre isso, que a inteligência artificial provavelmente não conhecerá limites, enquanto que a humana poderá conhecer. Eu pergunto-lhe então, por exemplo, neste também, voltando também um bocadinho à questão do erro, a inteligência artificial pode errar ou não? A exigência tem que... Ou seja, por exemplo, nesse caso, se fossem máquinas a avaliar doentes e não médicos, que se alguma decisão fosse tomada de forma errada, poderia-se admitir essa falha pela inteligência artificial ou alguém teria que... Os humanos erram e as máquinas erram, não tem nada que saber. Quer dizer, isto, o erro está sempre, é sempre possível, não é? Sim, mas a exigência não poderá ser maior. Por muito que a gente queira, isto é, nós podemos ter um sistema perfeito, imagina, um sistema perfeito que detecta mísseis e, por exemplo,
um sistema de defesa. Fala-se muito nas armas, e aliás, as laws, as Lethal Autonomous Weapons, são uma discussão muito grande na inteligência artificial, e pensa-se que só armas defensivas é que é bom, porque as armas defensivas não vão matar ninguém, em teoria, né? Ou seja, não vamos ter armas autónomas que vão matar pessoas, etc. Mas uma coisa que acontece facilmente é, nós temos uma arma defensiva, então a arma defensiva está preparada para defender o nosso país contra mísseis que vêm, imagina em Israel ou num país qualquer. E, infelizmente, depois confunde um míssil com um avião, como aconteceu no Irão há pouco tempo. Né? Ou seja, ups, é o míssil que vem aí. Né? E dispara e na verdade acerta um avião civil, né? E matou montes de pessoas. A inteligência artificial e a inteligência humana podem fazer isso, quer dizer, é muito fácil confundir X com Y, não é? Se X e Y forem muito precisos, não é? Ou se X disfarçado de Y, portanto, ou seja, obviamente o erro está sempre presente. É absolutamente impossível garantir que não temos erro, não é? Porque a coisa, a gente, uma pessoa vai matar um vampiro, ok, ou vai matar um lobo, uma pessoa disfarça-se de lobo, aparece à frente da máquina vestido de lobo, com dentes de lobo e ainda mete uma loção qualquer que lhe dá cheiro a lobo e etc. O que é que a máquina vai pensar, o que é que o humano vai pensar quando vê? Pensa que é um lobo e mata o lobo, não tem nada que saber, não? Portanto, é absolutamente impossível evitar o erro, não? Claro. Portanto, isso é impossível, portanto, isso é... Seja uma máquina, seja um humano, agora o que nós queremos é evitar o erro, obviamente, não? Quer os humanos que estão nos seus cargos devem ser especialistas, devem ser pessoas que estão treinadas, que estudaram aquele problema durante toda a sua vida, ou durante grande parte da sua vida, estudaram todas as variações do problema no sentido de evitar o erro. São engenheiros que vão construir um prédio, têm que estudar uma engenharia civil durante toda a sua vida no sentido de garantir que o prédio não cai, nem que lhe acerte um avião, nem... Portanto, isso for uma máquina é a mesma coisa. Agora, o erro é inevitável, e muitas vezes há coisas que eram... Imagina as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas estavam preparadas para eles acertarem aviões. O que é que aconteceu? Caíram porquê? Porque eles acertaram aviões 30 anos depois, muito maiores, cheios de combustível. Se fossem os aviões da altura, aquilo não caía à torre. Mas 30 anos depois, aquilo acerta-lhe um avião cheio de combustível e aquilo cai, não é? Portanto, e a mesma coisa, os edifícios de hoje estão a ser projetados para as intempéries de hoje e para os problemas de hoje, não estão preparados para os problemas de amanhã, os problemas daqui a 20 anos, ou 30 ou 40, não é? Isso é inevitável, não é? Muito bem. Também, aproveitando a oportunidade de termos o professor aqui, e sendo que também o objetivo da Tomorrow Summit é também lançar na academia a discussão do futuro e dos seus desafios, e a sugerir, se o professor assim entendesse, partilhar também alguns exemplos daquilo que de projetos que a própria Universidade do Porto na qual leciona, projetos que têm sido desenvolvidos nessa área, mesmo com a sua experiência, que conheça, que acha que vale a pena também referir aqui. Uhum. Nós temos uns projetos interessantes na Universidade do Porto, falando mais projetos do LIAC, que é o laboratório que eu sou diretor, portanto, Laboratório de Ciência Artificial e Ciência de Computadores da Universidade do Porto. Nós temos alguns projetos muito interessantes, por exemplo, projetos que alguns têm fins sociais, por exemplo, neste momento temos uma nova edição de um projeto Intel Wheels, que é um projeto de uma cadeira de rodas inteligente para pessoas com paralisia cerebral, tetraplégicos ou que têm grandes dificuldades de locomoção, no sentido de permitir ter cadeiras de rodas que permitam, por exemplo, às pessoas comandarem a cadeira de rodas como conseguem fazer, seja isso piscar um olho ou movimentar a face, nem que não consigam movimentar os membros, ou seja, consigam comandar a cadeira de rodas com as capacidades de mobilidade que têm. Temos outros projetos engraçados, por exemplo, com a administração pública. Um projeto muito interessante é o IASEI, que é a Inteligência Artificial na Segurança Alimentar e Económica. É um projeto em conjunto com a ASEI, todos conhecem, e em que estamos a desenvolver sistemas para
permitir que as fiscalizações da ASAI sejam muito mais eficientes e eficazes. Ou seja, por um lado, conseguir analisar, utilizando procedimento de linguagem natural, as denúncias e reclamações que chegam à ASAI, ou seja, tentar pegar, e ainda por cima agora ele é em formato eletrónico, milhares de denúncias e reclamações chegam à ASAI, identificar aquelas imediatamente que podem ser crime, identificar aquelas que nem sequer são da responsabilidade da ASAI, porque alguém está reclamando um buraco da estrada, isso é para as estradas de Portugal, etc. Separar, priorizar e tentar perceber ao certo o que é que tem de ser analisado rapidamente. E depois usar isso para, baseado nas denúncias e reclamações sobre os agentes económicos e baseado no historial desses agentes económicos, também retirado de bases de dados da ASAI, de outras bases de dados, etc., sobre as denúncias, processos, etc., que os agentes tiveram, tentar usar depois algoritmos de otimização em cima de tudo isso para criar as rotas de inspeção para as brigadas da ASAI, que permitam fazer o quê? Permitam, sobretudo, maximizar a probabilidade de apanhar infrações e crimes, sobretudo, porque na realidade nós precisamos ter uma rota de inspeção que a gente vai daqui, depois para ali, depois para ali, depois para ali, etc., né? Inspeciona vários agentes, mas garantindo, portanto, que os critérios da própria ASAI são respeitados, etc. Também é um projeto bastante engraçado. Temos muitos projetos, temos vários projetos também na segurança rodoviária, o Sonovolante, o SimoSafe, projetos que tentam, na realidade, melhorar a segurança rodoviária, prever sono precoce, por exemplo, etc. E depois temos projetos que não têm nada de útil socialmente atualmente, mas que no futuro vão ser muito interessantes. Um projeto muito engraçado é um projeto que eu já coordeno há 20 anos, que é o projeto de futebol robótico. Ou seja, o que é que nós pretendemos? Colocar robôs a jogar futebol. Isto parece absolutamente inútil. Não é inútil. Na realidade, se nós conseguimos colocar robôs a jogar futebol, o que acontece é que eles vão ser capazes de seguir ordens de alto nível de um chefe, um treinador, não é? De maneira a se coordenarem, informações, 4-3-3, etc. Serem capazes de fazer ações super complexas coletivas, estudadas, serem capazes de fazer. E, portanto, na realidade, este é um projeto muito interessante que nós já temos há muitos anos e que permite-nos usar grande parte ou pelo menos criar metodologias de inteligência artificial que depois sejam aplicadas a outros domínios. Este é o projeto UFC Portugal. É um projeto muito interessante em que nós já começamos este projeto em 2000 e o projeto ainda está ativo, ou seja, é um projeto que tem 20 anos. Certo. Também se calhar agora perguntar-lhe também à semelhança que tem sido nas últimas talks, aproximando também esta talk do seu final. Como a Tomorrow Summit pretende discutir o papel do homem e da máquina no planeta, eu gostaria também de lhe perguntar em que medida é que o professor acredita que o homem, qual é o papel do homem e da máquina no planeta. Ou seja, já é uma pergunta mais transversal, não diretamente da inteligência artificial, mas certamente terá a sua resposta. O que eu não quero, acho que é o que todos nós não queremos, é que a máquina substitua o homem no planeta, né? Cada um no seu lugar. A máquina é muito útil, nomeadamente a determinada altura a máquina com a inteligência artificial pode ser num futuro não próximo, mas distante, quase pode ser muito parecida com o homem em grande parte das coisas nós associamos à inteligência humana e ao comportamento humano, não é? Mas, na realidade, o que eu acho é que máquinas servem para umas coisas, homens servem para outras, e as máquinas, sobretudo, devem ser sempre planeadas e criadas no sentido de auxiliar os humanos. Se substituírem os humanos em muitas tarefas, excelente. É porque essas tarefas não eram úteis os humanos fazerem, os humanos fazem outras, mais criativas, mais interessantes, etc. Mas o que nós pretendemos, sobretudo, é criar máquinas que ajudem os humanos, não que substituam os humanos. É isso que nós pretendemos e acho que toda a gente pretende. Portanto, acho que as máquinas e os homens devem ter tarefas diferentes e que seja claro. Muito bem. Professor,
assim, acho que no instante passaram já 40 minutos e gostava de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Foi muito interessante conhecer também um bocadinho melhor este campo da inteligência artificial que tanto ouvimos falar, mas que a maioria de nós conhece também pouco e qual o seu impacto no nosso dia-a-dia, que é sem dúvida incontornável. Assim sendo, professor, agradeço mais uma vez o facto de ter estado aqui hoje connosco. Foi com todo o prazer. Acho que todos nós vamos ouvir muito mais falar de inteligência artificial. Já há países com ministérios de inteligência artificial. Em vez de terem Ministério da Educação, já têm ministérios de inteligência artificial, portanto. Ou seja, isto no futuro vamos ter inteligência artificial muito mais próximo de nós e, portanto, acho que é muito útil começar a ouvir falar, pelo menos para quem ainda não tem experiência nisto desde agora. Ok, e foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, foi muito interessante. Obrigado, professor. E as perguntas foram todas muito interessantes. Parabéns pela preparação da própria entrevista e das perguntas. Achei muito interessantes, todas bem planeadas. Nós aqui agradecemos. Desejo também uma boa noite a todos lá em casa e continuação de uma boa semana. Ok, um abraço, até breve.